castelo forte é o nosso Deus. Queridos irmãos, hoje eu vou fazer um panorama no capítulo 18 de Mateus, então peço aos irmãos que mantenham aberto este capítulo das Escrituras, Mateus capítulo 18, e à noite eu vou pregar os primeiros 4 versículos. Então este panorama nos ajudará a compreender os versículos que serão trabalhados de maneira não panorâmica, mas aprofundada no sermão da noite. Então nós vamos falar deste texto de Mateus capítulo 18. E eu quero ler com os irmãos os versos que eu entendo que são os principais deste capítulo, que são os versos 3 e 4, as palavras declaradas de maneira muito solene pelo Senhor Jesus. Diz assim, Mateus 18, 3 e 4. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Estes versos são, podemos dizer, as verdades centrais, e o Senhor Jesus faz questão de indicar isto, porque ele começa com esta maneira dele se expressar. Quando quer destacar algo que vai dizer, ele começa dizendo: em verdade vos digo. E todas as vezes que nós lermos esta expressão nas Escrituras, na língua original não está escrito em verdade, de maneira a ser colocado isso na língua em que foram compostos os evangelhos, o grego. Mas na língua original está uma palavra que nós usamos em todas as nossas orações, está amém. Então Jesus diz assim: amém, eu vos digo. E sabemos que amém quer dizer em verdade, assim seja. Mas prestem atenção, meus irmãos, quão interessante essa maneira de Jesus declarar algo. Ele não diz um amém ao final de uma oração, ou ao final de uma declaração. Ele, por ser o próprio Filho de Deus, o Verbo eterno que se fez homem, ele, por ser o caminho, a verdade e a vida, ele diz o amém antes de sua declaração. Isto mostra o grau superior de Jesus em relação aos profetas, porque os profetas, quando iam falar um oráculo em nome de Deus, uma profecia, como eles iniciavam, introduziam sua profecia? Assim diz o Senhor. Mas, sendo Jesus o próprio Senhor, ele inicia a palavra declarando: amém, eu vos digo. A verdade é que vai dizer. O amém de Deus, para quem todas as promessas do Senhor têm o seu sim e o seu amém, é que vai declarar. Sabemos que todas as palavras de Jesus são a palavra de Deus, mas quando ele inicia com este amém solene, ele quer indicar: aqui há algo muito importante, portanto, prestem atenção. É por esta razão que os versos 3 e 4 são os versos centrais deste capítulo 18, e tudo mais que é declarado no capítulo 18 dependem e giram em torno, como se estes versos fossem um sol e as demais declarações e verdades ditas fossem planetas a orbitar em torno desta proposição principal e fundamental. Mas antes de analisarmos esta proposição ou esta declaração principal e tudo que se deriva dela no capítulo 18, eu quero fazer aqui uma introdução do Evangelho, para entendermos como chegamos neste capítulo 18. Nós sabemos que dos 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos. Os irmãos já ouviram esta expressão? Sinóticos, que quer dizer simplesmente, sim quer dizer junto, óptico quer dizer visão. Nós usamos óculos, né? O oftalmologista, ótica, visão. Então, os sinóticos são evangelistas que têm uma mesma visão, uma mesma perspectiva da história de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas narram a história de Jesus focalizando o último ano do ministério. Nós sabemos que Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, mas este conhecimento nós só podemos derivar do Evangelho de João, que narra os primeiros anos. Mateus, Marcos e Lucas contam um pouco do início da vida de Jesus e já depois do seu batismo não falam nada dos primeiros anos e já se dirigem para o último ano do ministério na Galileia,
a volta de Jesus para a Judéia, sua entrada triunfal em Jerusalém, sua paixão, morte, ressurreição e grande comissão. Por isso eles são chamados assim. No entanto, mesmo que eles tenham uma mesma perspectiva da história, eles trabalham esta história com propósitos diferentes que foi dado a cada um deles pelo Espírito Santo, que revelou o Evangelho. E Mateus tem um propósito muito importante, que é mostrar para os judeus convertidos a Jesus, que Jesus, primeiramente, é o cumprimento de todas as promessas de Deus dadas na lei e nos profetas. E os irmãos, ao lerem Mateus, já devem ter notado que Mateus gosta muito de contar uma história e finalizar a história citando o Antigo Testamento e dizendo assim: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a palavra do profeta. E aí ele cita o profeta. Então Jesus cumpriu tudo. E o próprio Senhor Jesus declara que veio cumprir a lei e os profetas em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, não vim para revogar a lei e os profetas, mas vim para cumpri-los. Mateus 5,17. Em segundo lugar, como ele cumpre? Ele cumpre sendo o rei. O rei não apenas de Israel, mas o rei que abençoa todas as nações da terra. E já no início deste evangelho, no primeiro versículo, Jesus é apresentado como o filho de Abraão, porque a Abraão foi dada a promessa em Gênesis 12:13, de que por meio do seu descendente, todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Jesus é este que cumpre a promessa dada a Abraão, de uma bênção que não está limitada, circunscrita a Israel, mas uma bênção que chega às nações. E ele também é o filho de Davi, porque ele haverá de ocupar o trono de Davi, que estava vazio desde os dias do exílio. Então ali na genealogia são 14 gerações a partir de Abraão até Davi, de Davi até o exílio mais 14, então 14 gerações de reis, e por fim 14 gerações de um trono vazio, até que vem aquele que veio ocupar definitivamente e eternamente o trono de Davi, não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações, Jesus, o filho de Davi. Então ele cumpre todas as promessas de Deus dadas no Antigo Testamento como o rei das nações. E todo rei tem que ter um reino. E aí esse é o grande terceiro tema do Evangelho, o reino dos céus. Mateus, ele raramente usa a expressão reino de Deus, ela aparece umas 2 vezes apenas no Evangelho, mas ele a usa também. Em geral, ele usa a expressão reino dos céus. No entanto, estas expressões são sinônimas, reino de Deus ou reino dos céus. Ao usar a expressão reino dos céus, não referindo-se diretamente a Deus, mas ao lugar da sua habitação, Mateus o faz porque ele escreve aos judeus, que evitavam proferir o nome de Deus de forma banal, de forma comum. Então, ele, usando este pudor que os judeus tinham em cumprir o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele refere-se ao lugar da habitação, o reino dos céus. Enfim, é a mesma coisa, reino dos céus, reino de Deus, que significa o domínio de Deus sobre os homens pela sua graça, resgatando os pecadores do império das trevas e transportando-os para o reino do Filho do seu amor, para o domínio deste que é o Salvador das nações, o prometido a Abraão, o filho de Davi. Então o reino que Jesus veio inaugurar é este reino que por meio do Evangelho resgata os pecadores da condenação e os traz para debaixo de uma vida reconciliada com Deus por meio de Jesus. Jesus então, e o ministério dele é resumido, isto aparece algumas vezes no Evangelho de Mateus, em 3 coisas. Os irmãos se lembram quais eram as 3 principais ações de Jesus no ministério dele? Alguém se lembra disso? Como é uma escola dominical, a gente faz essas perguntas e também recebe perguntas. Alguém se lembra o que Jesus principalmente fazia? Oi? Quem falou aí? Milagres? Foi milagre? Ensinava, então havia um ministério de ensino. O que mais que ele fazia? Milagres, ministério de sinais.
Então ele ensinava. Pronto. Ele ensinava, fazia sinais e o que o pastor faz nos cultos? Pregava, ou proclamava, anunciava o evangelho. Então eram 3 coisas: anunciar, ensinar e fazer sinais, fazer milagres. E são estes 3 verbos que são usados pelo evangelista para resumir o ministério de Jesus. A pregação ou proclamação era o anúncio do evangelho para os perdidos. O ensino é a explicação do evangelho para aqueles que já o aceitaram. E os milagres eram sinais que confirmavam e demonstravam de maneira visível, real, o poder e o significado do evangelho. Então Jesus, ele pregava para atrair as pessoas, fazia sinais que confirmavam que ele foi enviado por Deus, que ele era de fato o Messias, e ele ensinava para aqueles que o seguiam. Jesus é retratado neste sermão, ou melhor, neste evangelho por Mateus, como grande mestre superior a Moisés, conforme havia sido prometido pelo próprio Deus em Deuteronômio 18:18, quando Deus disse a Moisés: Moisés, nos últimos dias eu levantarei um profeta semelhante a você, isto é, um líder que trará a minha palavra ao povo, e o povo deve ouvi-lo, a ele ouvir. E foi exatamente a declaração que o Senhor faz quando Jesus é revelado publicamente como Messias no seu batismo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E no sermão da transfiguração, a ele ouvi. Deuteronômio 18:18 se cumpre nele, a ele ouvi. Quantos livros Deus deu ao seu povo através de Moisés? Quantos livros Deus revelou ao seu povo? 5, não é verdade? O Pentateuco. E quantos sermões Jesus pregou, segundo o registro de Mateus, para o seu povo, ensinando o que é o reino de Deus, o reino dos céus? 5. 5 livros dados por Deus por meio de Moisés, 5 grandes sermões do reino. Então, o evangelho de Mateus está estruturado sobre estes 5 sermões. Todos os sermões falam de um mesmo tema: o rei ensinando o que é o reino. Então, ele é o rei que cumpre as profecias e agora ensina o que é este reino que eu vim trazer. Qual é este reino que eu vim inaugurar? 5 sermões. O primeiro é o mais conhecido. Qual é o primeiro sermão que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que é o mais conhecido de Jesus? Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E ali ele ensina a identidade dos cidadãos do reino. Quem são os cidadãos do reino? São os bem-aventurados. Como eles devem viver? Como sal e luz. De que maneira eles se tornam sal e luz? Com uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, cumprindo a lei não apenas de maneira formal, mas de todo o coração, amando o seu próximo, amando o inimigo, vivendo o evangelho, vivendo em justiça, capítulo 7. Então a identidade dos cidadãos é revelada, dos cidadãos do reino é revelada no primeiro sermão. Segundo sermão, aí já fica mais difícil, né? Segundo sermão é o capítulo 10, se os irmãos forem conferindo aí, no capítulo 10 nós temos um outro sermão, que é o sermão do envio dos apóstolos. Jesus escolhe os seus apóstolos e os envia. Então ele fala sobre a missão do reino, a identidade dos cidadãos do reino e a missão do reino. Como este reino haverá de se estabelecer na terra? Pela obra da pregação do evangelho. Esta é a missão do reino. Terceiro sermão, capítulo 13. Capítulo 13 é o terceiro sermão. E é interessante que entre um sermão e o outro, nós temos as histórias, os milagres, os encontros de Jesus. E vejam, quando Mateus ele seleciona essas histórias, ele seleciona de forma diferente dos seus colegas e companheiros evangelistas sinóticos, Marcos e Lucas. Porque Marcos e Lucas colocam as histórias em uma ordem cronológica. O que quer dizer isto? Colocam na medida em que elas aconteceram no tempo. Mateus não coloca na ordem cronológica, ele coloca na ordem temática. Por isso que às vezes há histórias que em Mateus aparecem depois, em Lucas aparecem antes. Em Lucas aparece antes, em Mateus aparece depois. Lucas está seguindo a ordem em que elas aconteceram. Mateus está colocando uma divisão de temas. E quem dá o tom da história é o sermão. Ele quer falar de aqueles que fazem parte do reino, aí ele coloca milagres que vão ilustrar isso. Ele quer falar da missão do reino, aí ele coloca histórias que vão ilustrar isso.
Entenderam como que ele organiza o evangelho? Terceiro sermão, capítulo 13, é o sermão das parábolas do reino. São 7 parábolas do reino. E estas parábolas nos falam a respeito do progresso do reino, como o reino vai progredir. Temos a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola da grande rede, a parábola do mordomo, daquele homem que administra os seus tesouros. Então são parábolas que mostram que este reino vai avançar, embora o começo seja pequeno e insignificante aos olhos dos homens, Deus fará o reino avançar, como o grão de mostarda, como o fermento na massa, mas ao avançar, este reino será misto. O que eu quero dizer com isso? Todos os que fazem parte do reino, isto é, da igreja visível, são verdadeiros crentes? São ou não são? Não. Joio e trigo. Peixes bons e peixes maus. Vejam, 2 parábolas ilustram essa realidade. Os tipos de solos. Solo bom, que produz fruto, porque teve um coração transformado. Em Lucas, Jesus explica o que é o solo bom. Ele diz que são aqueles que têm um coração bom e reto, que perseveram em fazer o bem e por isso frutificam. Mas também há solos que não foram transformados, corações que não foram regenerados, nascidos de novo pelo Espírito Santo. Então o reino, ele é como o grão de mostarda que se torna uma árvore e vem os animais se abrigar debaixo dela. Tem de todo tipo. O reino é a arca de Noé. De cada espécie tem um casal. Tem de tudo. Eu brinco, né? Na IPB tem de tudo. Até presbiteriano você acha alguns. Está mais difícil a cada ano, né? Mas acha. Não é? Tem de tudo na IPB. Tem pentecostal, tem de tudo. Até crente tem. Então veja, o reino é assim, porque de fato, quando nós olhamos a história do povo de Deus em Israel, não parecia que havia momentos que nem crente havia mais? Não foi essa a impressão de Elias? Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Calma, Elias, tem uns outros escondidos aí nas cavernas, nos buracos, tem ainda 7.000. Você tem que rodar um pouquinho mais, procurar debaixo das pedras, você vai achar mais, eu estou guardando eles. Há sempre um remanescente. Há momentos em que a igreja é avivada, fica mais claro a obra do Espírito Santo na igreja. Há momentos em que a igreja passa por momentos de apostasia, de perseguição, esta obra fica menos evidente, mas o reino prosseguirá, ele sempre permanecerá. Então é assim que o reino avança. Por que Jesus conta isso? Se vocês forem ver as histórias do capítulo 12, os fariseus, quanto mais Jesus pregava, mais eles perseguiam. Quanto mais Jesus dava sinais do seu poder com milagres, mais eles se levantavam contra. Aí os discípulos pegaram para Jesus, e aí, o que acontece? Quanto mais a gente trabalha, quanto mais Deus usa o Senhor, mais nós estamos sendo perseguidos. Será que isto vai desenvolver? Será que esta obra vai prosperar? Será que este reino vai avançar? Aí Jesus ensina para eles, calma, é assim mesmo. É desse jeito que o reino avança. É o grão de mostarda, é a grande rede. Vai arrastando os peixes. E aí nós chegamos, depois do capítulo 13, no 4º sermão, capítulo 18. O sermão que mostra como nós devemos viver em nossos relacionamentos dentro do reino, dentro da igreja de Deus, como povo de Deus. E meus irmãos, se pudéssemos elencar as principais lutas e dificuldades da igreja, eu tenho certeza que uma das principais são os problemas de relacionamento. Talvez sejam problemas até maiores do que as perseguições, do que o mundanismo, do que os nossos inimigos externos. São os problemas internos da igreja por causa de relacionamentos. Quando nós lemos a história da igreja primitiva, em Atos, após as perseguições, que foram muito implacáveis e terríveis, vindas por meio do sinédrio, impedindo os apóstolos de pregar, açoitando os apóstolos, a igreja lidou bem com isso. Eles perseveravam em oração, e quanto mais eram perseguidos, mais eles eram intensos em buscar ao Senhor e em pregar a palavra. Chegou a um ponto no período da igreja antiga, que um antigo pai da igreja, chamado Tertuliano, declarou que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Isto é, quanto mais os cristãos são perseguidos e mortos, mais os cristãos são cheios de coragem pelo Espírito Santo, e a igreja avança.
Mas os problemas internos de relacionamento são mais difíceis de lidar. Nós temos um exemplo disso mesmo em Atos, porque o problema externo da perseguição resultou em crescimento, mas houve o problema interno, quando houve murmuração na igreja por causa de panelinha e divisão. Tem gente que acha que a igreja primitiva era a igreja modelo, né, em termos de relacionamento, mas era uma igreja composta de pecadores, era a igreja visível, uma igreja mista, joio e trigo. Houve murmuração na igreja por causa da distribuição dos donativos entre as viúvas dos hebraístas, dos hebreus, e as viúvas dos gregos. Não acontece isso lá em Atos? E aí há a necessidade da instituição da junta diaconal, da primeira junta diaconal, porque houve um problema de relacionamento. Então, este capítulo 18 nos ensina a lidarmos com isso na igreja. Como a igreja vence a questão do pecado em nós, do pecado residual nos crentes, do pecado que ainda reside e opera no meio da igreja. Porque, embora sejamos justificados, nós ainda não fomos glorificados. Embora estejamos isentos da culpa do pecado, não estamos ainda livres da corrupção do pecado. E Jesus, então, indica isto. E a chave para os relacionamentos nos é dada nestes dois versos, versos 4 e 5. Tornar-se como uma criança. Esta é a chave para que a igreja possa lidar com seus problemas de relacionamento. E o que significa tornar-se como uma criança, aqui nesse contexto? As crianças são puras? Crianças são puras, biblicamente falando? Não, elas são pecaminosas, são melhores, pecadoras. Elas herdaram o pecado original de seus pais, remontando ao primeiro casal, os primeiros pais, Adão e Eva. Elas nasceram em iniquidade. Eu cheguei a pregar um sermão sobre isso num domingo anterior. As pessoas assustaram com a declaração que eu fiz, baseada nas Escrituras, no Salmo 58, verso 3, que a criança primeiro aprende a mentir, para depois aprender a falar. Isso está na Bíblia, sabia? Está lá no Salmo 58, verso 3. Depois vocês conferem aí. Vocês são bereanos, né? Depois confiram. Que lá diz que o ímpio, ele mente ainda, quando nasce ele já mente. Então, já aprendeu a falar? Não, mas mentir ele já aprendeu. E é verdade, eu fui pensar assim, é verdade. Criança, às vezes você está ali com ela, ela está bem, não tem nada. Você coloca ela no berço, ela chora. Aí você pega no colo e começa a andar, ela para de chorar. Olha a mentira. Não tem nada, só quer ficar no colo. Aí se você senta, ela chora de novo. Aí você levanta e começa a sacudir, ela para. Você para de sacudir, ela chora. O bichinho já sabe manipular, não sabe falar, mas já manipula a gente. E está na Bíblia, Salmo 58, 3. Mente antes de falar. É isso mesmo o endereço? Que os ímpios mentem desde que nascem? Pode ver, está isso aí. Ó. Eu li isso, a gente vai estudando a Bíblia, a gente aprende cada coisa, né? Olha, aí é mesmo, eu tive 4 filhos, 4 aprenderam a mentir antes de falar. A Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança, lá em Provérbios, e a vara da correção a livrará dela. Está lá. Então, por que Jesus usa a criança como exemplo para os crentes? A fim de fundamentar os seus relacionamentos em bases seguras, que darão uma vida mais harmoniosa à igreja. Porque a criança é um exemplo de dependência e humildade. Crianças pequenas dependem de nós para tudo, não é verdade? E crianças pequenas, mesmo quando são corrigidas, até de forma severa, elas são humildes para sempre se voltar para os seus pais. Quando a criança é pequenininha, às vezes a mãe ou o pai acaba de corrigir, ela vai e abraça a mãe. Ela chora buscando o braço da mãe, ela chora buscando o braço do pai. Então, embora sejam pecadores, eles ainda não maturaram o pecado não está bem maturado neles, então eles são exemplos de dependência e humildade. Jesus então nos ensina aqui que para que a igreja tenha relacionamentos abençoados, saudáveis, para que aquela igreja permaneça de maneira firme, lutando contra o pecado e cumprindo então sua missão, ela precisa que os seus relacionamentos se baseiem na obra do Espírito Santo, do novo nascimento, que nos torna como crianças, humildes e dependentes do Pai, humildes e dependentes de Deus, que não consideram a si superior ao outro, que não buscam o seu interesse acima do interesse do outro. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, percebam, se tornar humilde.
A Bíblia nos chama à auto-humilhação. O Senhor declara em 1 Pedro, no capítulo 5, que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Jesus já havia declarado isso aos seus discípulos, este evangelho, quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, isto é, mortifique a sua carne, leve a sua carne para o Calvário, leve o seu velho homem cativo debaixo desta cruz, mortificando o seu desejo carnal, e siga-me. É isto que significa tornar-se como uma criança. E ele conclui: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mas, queridos irmãos, vejam que o verbo que ele usa, converter, no versículo 3, é um verbo que na língua original está na voz passiva, que indica que a conversão não é uma ação que nós praticamos, mas é uma ação que nós recebemos, sofremos. Vou usar o termo receber, que é mais brando. Nós recebemos a conversão, é uma graça, é uma dádiva, é Deus que converte o nosso coração, é Deus, conforme a promessa de Ezequiel 36, 26, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, é Deus que nos dá um novo nascimento, porque o Espírito, disse o Senhor a Nicodemos em João 3, sopra onde quer, nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós precisamos, na igreja, para que a igreja se fortaleça, se fundamente em relacionamentos bons, saudáveis, fraternos e amorosos, de conversão. É óbvio, não é? Tão óbvio isso, mas a gente às vezes não acredita nas coisas óbvias da Bíblia, porque quando nós temos problemas de relacionamento, o que as pessoas pensam em fazer? Nós temos que criar um almoço para as pessoas. Se briga com almoço, vai brigar sem almoço, vai brigar de todo jeito. Se não houver conversão, não é uma confraternização que vai tornar as pessoas mais crentes. Às vezes vão brigar até pelo tipo do prato, se a panela deve ser assim, se deve ser assado, qual vai ser o cardápio, o que vai ser servido, o que não vai ser servido, se vai começar às 7h30 ou 8 horas, eu não posso comer tarde que eu passo mal, se eu comer cedo eu não tenho fome. Vai brigar por causa de tudo, porque não há quebrantamento, não há humildade, não há conversão. Ele está nos dizendo o essencial: vocês precisam da obra do Espírito Santo, de uma conversão e de um enchimento do Espírito, em que seja produzido em vocês o fruto do Espírito, que resumidamente pode indicar apenas uma virtude, que compila, que condensa, que resume todas as outras: humildade, autoesvaziamento, negar-se a si mesmo. Este é o princípio geral. Mas a partir do verso 5, o Senhor então vai aplicando este princípio geral. O verso 5, queridos irmãos, eu entendo, ele faz parte da outra seção, porque o verso 4 conclui. Portanto, então ele conclui o princípio fundamental: vocês precisam ser convertidos a crianças, isto é, vocês precisam nascer de novo para que experimentem uma vida de paz no meio do reino, no meio da igreja. Para crescerem e serem maiores no reino, para serem crentes maduros, vocês precisam de um coração transformado, de um coração cheio do Espírito Santo, de um coração humilde que se quebranta. Então, a partir destes versos 5 a 9, o Senhor Jesus, ele vai ensinar como tratar ou lidar com a questão do pecado. Alguns interpretam o verso 6 em especial, que Jesus aqui se refere a crianças pequenas. Quem escandalizar um destes pequeninos, isto é, quem trouxer um escândalo que escandalize uma criança. Mas percebam, o sentido de criança, como alguns comentaristas têm entendido, tais como João Calvino e Carson, aqui são os convertidos. Escandalizar uma criança são as crianças que foram mencionadas nos versos 3 e 4, os verdadeiros crentes. É produzir desarmonia, é produzir pelo pecado contenda, dissensão, separação entre os irmãos. E não é em vão que Deus nos revela através de Salomão em Provérbios 6, que o pecado que Deus mais abomina são aqueles que dividem os irmãos, que lança irmãos uns contra os outros. É um pecado abominável para com Deus. Pois não, querido? Pode ser os novos convertidos, crianças novos convertidos?
Tem alguns intérpretes que entendem assim. Eu vou até citá-los aqui, vou pegar minha cola para citá-los. Sproul e Matthew Henry entendem assim: ou pequeninas crianças ou novos convertidos. Já Calvino, Carson, Hendrickson, o bispo Ryle, eles entendem, à luz do contexto anterior, que os pequeninos são os crentes verdadeiramente convertidos, que envolve não apenas os novos convertidos, mas todos os que de fato nasceram de novo. Pois não, presbítero? Que é no próximo capítulo. Não, ali Jesus engloba as crianças mesmo e, de novo, ele cita este princípio. Eu preguei esse versículo domingo agora, Mateus 19, dos versos 13 a 15. E aí, quando ele fala, deixai vir, o versículo 14, deixai vir, 19, 14, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Ali ele inclui este princípio de todos os convertidos e está dizendo, e dentre o meu povo também estão os pequeninos que ainda não podem manifestar a fé. Porque como que os pequeninos vêm a Jesus? Pelos pais. Os pais os trazem a Jesus. E aí eu até preguei um sermão sobre o batismo infantil, baseado naquele texto, porque os comentaristas reformados usam aquele texto para mostrar um dos fundamentos do batismo infantil. Pois não, querido irmão. Então, há essas metáforas mesmo. Deixa eu citar onde elas aparecem. 1 Coríntios capítulo 3. Ali Paulo chama os crentes imaturos de crianças na fé. Hebreus, no capítulo 5 e 6. Ali o autor da Epístola aos Hebreus chama crentes imaturos de crianças na fé. Outro texto que nos mostra isso é João. Só que João não chama de crianças, João chama de filhinhos. João nos fala, na sua primeira epístola, de 3 características de crentes: filhinhos, jovens e pais. Aí ele fala, filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados. Isto é, aquele que é novo convertido ainda tem dúvidas em relação à sua consciência e sua culpa. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, jovens são aqueles que já são mais maduros na fé. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. A ideia de conhecer aqui não é conhecimento intelectual, mas relacional. São aqueles que têm intimidade com Deus. Portanto, os pais são os crentes mais maduros porque têm uma caminhada, uma jornada com o Senhor. Então, João trabalha assim. Mas aqui alguns intérpretes entendem que Jesus está generalizando, tal como faz Pedro em 1 Pedro 2,2. O que está escrito lá em 1 Pedro 2,2? Quando ele coloca todos os crentes no patamar de crianças. 1 Pedro 2,2, o que diz lá? Desejai ardentemente o puro leite espiritual. Aqui é só para os crentes nascidos recente? É para todo, mas é desejar como recém-nascido. Então ali a comparação de uma criança pequena é aplicada a toda a comunidade de fé. E alguns entendem, irmão, aqui eu não vou fechar matéria, nós estamos trabalhando do texto, mas alguns entendem que neste versículo 6, Jesus está falando de crianças ou pequeninos, referindo-se não apenas a uma parcela da comunidade da fé, os infantes ou os novos convertidos, mas a todos aqueles que pela obra do Espírito Santo se tornaram como crianças. Tal como Pedro faz em 1 Pedro 2,2. Pois não, querida irmã? Então, deixa eu ler aqui só um comentário sobre esse texto, para nos ajudar a esclarecê-lo, porque é um dos versículos difíceis do Evangelho. Então, Carson, comentando esse versículo, ele diz assim: o foco aqui, portanto, muda de humilhação de si mesmo, do verdadeiro discípulo, para a forma como os outros recebem estes pequeninos. Então, o que Jesus quer que nós entendamos é que os discípulos são estes pequeninos, e que, por serem estes pequeninos, eles sofrerão escândalos do mundo. Então, o que são estes escândalos? São tropeços que o mundo coloca para a igreja. Do que Jesus está falando? Nós defendemos, por exemplo, valores relacionados à lei de Deus sobre a família. E quando o mundo diz que os valores que nós defendemos são errados, são valores que não devem ser defendidos, são valores que para o mundo são preconceituosos, que devem ser criminalizados, o mundo tem produzido escândalo contra a igreja. Isto é, tem feito a igreja tropeçar. E o que Deus está dizendo que vai acontecer com este mundo? O juízo de Deus virá sobre o mundo. Então é melhor para o mundo amarrar uma pedra de moinho e se lançar ao mar, do que lutar contra a igreja e fazer tropeçar o povo de Deus. Este é o sentido.
que os comentaristas que eu pesquisei, né, e os principais comentaristas reformados defendem. Na verdade, diz aqui Calvino, quem deve temer algo são os que fazem tropeçar os crentes, que os ofendem, escandalizam ou tentam, apregoando coisas contra a palavra de Deus. Seria melhor para estas pessoas a morte do que ser a causa de ofensa a um seguidor fiel de Jesus e do seu evangelho. Então Jesus está dizendo aqui para os seus pequeninos, não temam a perseguição, não temam aqueles que fizerem vocês tentar tropeçar, aqueles que encontrarem no evangelho motivo de escândalo, porque eles serão julgados por mim. Será melhor para eles tirarem sua própria vida do que aguardarem o meu juízo, se eles permanecerem nessa atitude de perseguição ao meu povo. E o versículo 7 deixa isso claro. Como que Jesus começa o versículo 7? Com um ai. O ai é uma introdução a um oráculo. Oráculo é quando o profeta fala em nome de Deus. E falar em nome de Deus, oráculos, podem ser oráculos de bênção ou oráculos de maldição. Os oráculos de bênção começavam geralmente com bem-aventurado ou bendito. E os oráculos de maldição começam com ai. E aí Jesus demonstra, ai do mundo. Quem que causa o escândalo? O mundo. Só que o mundo pode entrar na igreja. O diabo pode usar ministros dele, disfarçados de ovelha, e penetrar o mundo na igreja? Sim, Jesus já advertiu isso no capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, que parecem cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Então, esse tipo de escândalo pode acontecer na igreja, geralmente já aplica só para coisas que acontecem na igreja. Mas percebam, meus irmãos, principalmente eles vêm de onde? Jesus indica, do mundo. O que Jesus estava enfrentando nessa altura? Ele pregava o evangelho. O que os judeus, os líderes e o Império Romano faziam em relação ao evangelho que ele pregava? Tropeçavam. Ele, que era a pedra angular, tornou-se para eles a pedra de escândalo, de tropeço. Eles dizem, isso aqui eu não aceito, não, isso é mentira, isso aí não é de Deus, não, isso a gente não quer, não. Tudo que ele falava do evangelho, eles contraditavam. Tudo que o Senhor Jesus ensinava, eles tentavam refutar. E quando eles ficavam calados, porque não tinham argumentos contra a verdade, eles perseguiam até o ponto de matar o Senhor, e perseguir os seus apóstolos, e em todas as eras perseguir a sua igreja. Então, é disso que Jesus está falando. Meus pequeninos, não tenham medo. Já uma verdade que ele havia dado aos seus discípulos no Sermão da Missão, no capítulo 10. Porque lá naquele Sermão da Missão, no capítulo 10, por 3 vezes, se eu não me engano, Jesus declara, não temas, não temas, não temas. Em uma destas declarações ele diz, não temais aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Então, esta é a ideia. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Isto é, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Não pense que pregar o evangelho trará da parte do mundo aceitação. Quanto mais uma igreja for fiel, quanto mais uma igreja for cheia de crentes nascidos de novo, crentes que de fato são humildes e comportam como uma criança, mais ela será motivo de escândalo. O mundo vai tropeçar nesta igreja, porque, meus irmãos, pensem bem, quanto mais luz da glória de Deus nós irradiarmos pela nossa vida, mais evidente ficará para o mundo que eles estão em trevas. E o que Deus fala sobre o juízo sobre o mundo, lá em João, no capítulo 3, a partir do versículo 17? João 3,16 nós conhecemos muito bem, mas qual é a continuidade lá? Porque o juízo sobre o mundo é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não vieram para debaixo da luz, eles não vieram para se colocar sobre a luz, para que as suas más obras não fossem manifestas e não fossem julgadas pela luz. Não é assim que acontece? Uma pessoa vive uma vida piedosa e santa, ela ou leva o ímpio a se interessar pelo evangelho, ou leva o ímpio a odiá-la. Não tem meio termo, pois não, querido. Jesus já havia falado isso no Sermão da Montanha. O que ele disse sobre o sal? Se o sal vier a ser insípido, para nada mais serve a não ser lançado fora
e pisado pelos homens. Então a igreja é um sal que salga, mas salga na medida certa. Salga impedindo a deterioração, salga trazendo santidade, salga trazendo o tempero do evangelho. A igreja salga. Então, aqui neste verso 7, nos é indicado que Cristo condenará o mundo ao inferno por causa do seu pecado. Ai do homem, ai do mundo, que traz o escândalo, que tropeça no evangelho. E aí ele aplica de novo uma verdade que já aparece no Sermão da Montanha, no verso 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora, arranca-o de ti. No verso 9, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti, para que você entre na vida e não seja lançado no inferno. Cristo ordena que os crentes também sejam zelosos com o pecado neles. Porque, meus irmãos, vejam, é muito comum nós queremos combater o pecado no mundo, mas sermos negligentes com o pecado na igreja. Eu li um livro esta semana que me incomodou. E livro que incomoda geralmente é bom, do Douglas Wilson, Firme nas Promessas. Aí ele fala assim: por que as igrejas não permitem pastores homossexuais? Ele coloca essa indagação. Aí ele diz assim: porque a Bíblia condena, não é verdade? Mas por que as igrejas permitem pastores que os filhos não são crentes? A Bíblia também condena. Está em Tito 1, verso 5. Presbíteros que os filhos estão desviados. A Bíblia também condena. Aí isso dói, não dói? Porque falar do pecado lá fora é fácil, o problema é o pecado aqui dentro. Aí machuca, aí incomoda. Aí a gente fica, não, esse pastor, cala a boca, pastor, pelo amor de Deus, fala isso não. Não, o versículo interpretou errado, não interpreta assim não. É a mesma coisa que o gay fala, você está interpretando Paulo errado, Paulo não quis dizer isso não, pode ser pastor gay também. Então, de ler aquele negócio, sabe quando se lê incomoda? Porque é o pecado dentro da igreja. E aí ele chega, o Douglas Wilson é meio maluco. E eu também sou, então eu cito ele para pensar que é só ele. Ele ainda fala assim, ó, se hoje a igreja decidisse aplicar Tito 1,5 nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, mais da metade dos púlpitos estariam vazios nesse domingo. Será que não estaria aqui no Brasil também? Então pronto. Porque o pecado lá fora é fácil de falar, meus irmãos. É fácil. Difícil dói na nossa carne, difícil é Eli tratar dos filhos dele, né? Tratar dos filhos dos outros, falar, os ímpios estão lá na boate, estão fazendo isso, estão fumando narguile, não sei o quê. E os filhos dos crentes? Então, voltando aqui, que essa aplicação minha aqui foi meio brava. deixa eu voltar aqui. Então, Jesus está dizendo isso, olha, se Deus vai julgar com tanto rigor o mundo, julguemos a nós mesmos, para que nós não estejamos debaixo da mesma condenação. Nós temos que ser humildes, quebrantados, e temos que lidar com o problema do pecado, sabendo que o problema do pecado do mundo, Deus haverá de julgar. Nós não precisamos temer. Mas o problema do pecado em nós, na igreja, nós precisamos tratar. E aí ele vai ensinar como tratar. Pois não, reverendo Wendel? Sim. Julgai o de fora. Ou melhor, julgai o impenitente dentro da igreja, porque Deus vai julgar o mundo. Está lá em 1 Coríntios 5, que trata da questão da disciplina. Muito obrigado pela lembrança, reverendo. Então, a partir do versículo 10, Jesus mostra como tratar a questão do pecado dentro da igreja. Porque todos os nossos problemas de relacionamento se resumem a uma coisa: pecado. Pecado. Como trata o problema do pecado? Primeiro, precisamos do novo nascimento, precisamos ser como crianças, precisamos ser verdadeiramente convertidos. Precisamos estar seguros de que o pecado no mundo será um problema resolvido por Deus, no seu juízo. Mas que Deus antecipa o seu juízo sobre a sua casa, não pelo fato de nos condenar, mas pelo fato de nos santificar, de nos purificar, de nos depurar como um ouro que passa pelo fogo. Então, como a igreja vai sendo santificada? Porque o mundo, meus irmãos, vai de mal a pior. Mas a igreja, se buscar o Espírito Santo, ela cresce de glória em glória. Se a igreja não está desenvolvendo em santidade, é porque nós estamos sendo negligentes com a santificação. Então ele trabalha aqui a partir do verso 10 isto, como a igreja ela é tratada pelo Senhor.
A primeira ideia que ele nos apresenta é que ele, o Senhor, cuida das suas ovelhas. E ele diz: não desprezeis qualquer um destes pequeninos. Mais uma vez, pequenino aqui são os crentes. Ele está dizendo: os crentes não devem fazer acepção de pessoas. Todos os crentes devem ser tratados igualmente. Todos eles devem ser amados e acolhidos na comunidade da fé de maneira igual. Devemos suportar as fraquezas uns dos outros. Porque se os anjos que Deus envia como ministros que agem em favor de nós, o seu povo, eles não se envergonham em interceder em nosso favor, em serem ministros em nosso favor, à presença de Deus, por que nós vamos fazer acepção de pessoas e nos envergonhar uns dos outros? Então a ideia é que a igreja seja uma igreja receptiva para os pecadores, que o pecado seja tratado, e que as pessoas não sejam rotuladas, mas que elas sejam acolhidas. E aqui há outro texto também muito mal interpretado, que é o texto daquele que busca a ovelha, do pastor que busca a ovelha perdida. E este texto tem sido aplicado como se este pastor fossem os pastores ministros do Evangelho. Aí, pastor, você tem que buscar a ovelha perdida. Eu nem sei quem que é ovelha, quem que é bode, como que vou saber? Vou buscar. Às vezes eu estou buscando a ovelha, estou trazendo bode de volta para a igreja, Deus tirou, vou trazer de volta? Não sei. Eu não sei, eu consigo ver o coração do homem? Não, quem conhece as ovelhas é Jesus. Então aqui Jesus está citando Ezequiel 34. Depois os irmãos leem em casa Ezequiel 34. Lá em Ezequiel 34, Deus está dizendo que os pastores de Israel, que eram aqueles que faziam o papel de Cristo antes da vinda de Cristo, os reis, profetas e sacerdotes, falharam em buscar e pastorear o povo de Deus. Por isso Deus enviaria um só pastor para buscar a ovelha perdida. E este pastor é aquele que ocuparia o trono de Davi, é o filho de Davi, é o grande rei, é Jesus. Ele é o pastor que busca a ovelha perdida, ele conhece os que são dele. Mas a moral da história, a aplicação do texto, não é que os ministros do Evangelho devem buscar a ovelha perdida, mas a moral do texto é que se Deus trouxe, nós temos que acolher. Imagine que chegue uma pessoa transexual nessa igreja. É difícil de acolher, não é? Cheio de tatuagem, com brinco para todo lado, cheio de cicatriz e marca de usuário de droga. Qual que é o seu nome? Aí, meu nome é Roberto. Aí vai descobrir uma moça. Meu nome é Sabrina. É um rapaz. Mas eu creio no Evangelho. E creio mesmo. Como que a gente recebe? Então Jesus fala: não despreze estes pequeninos. Se o pastor trouxe, cuida. Se o pastor colocou no aprisco, se essa ovelha foi buscada por ele e trazida e colocada entre as 99, nós devemos nos alegrar com esta ovelha, como o Senhor se alegra com ela. Porque o Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Esta é a ideia. Jesus salva perdidos. Jesus salva pecadores. Jesus salva gente que foi arrebentada pelo pecado. Porque, conforme diz o Evangelho, ele veio para destruir as obras de Satanás. E essas pessoas às vezes vêm cheias de marcas das obras de Satanás. E o Senhor vai destruí-las. Então, nós devemos lidar com o pecado com sabedoria. Se Deus trouxe, nós devemos abrir as portas, devemos aceitar. Esta é a ideia aqui do texto. Aí incomoda mais, né? Porque quando joga para o pastor, tá bom. O pastor não buscou a ovelha perdida. O pastor que busca? O pastor não sabe quem é. O irmão saiu da igreja, o pastor não foi lá buscar. Saiu, sei lá, às vezes até cumpriu na vida dele, João, saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Saiu, será que tinha que buscar? A Bíblia fala que o homem contencioso você corrige 2 vezes, depois deixa para lá. A Bíblia não manda ficar insistindo. Ligou, quer visita? Não. Liga segundo, quer? Não. Tira do rol. Se você quiser voltar, ele volta. Sabe o endereço. A porta está aberta. Aqui não está mandando adular falso crente, não. Não está mandando fazer o ministério do joio, não, de trazer joio para a igreja. Quem planta joio na igreja tem que implante, é o diabo, né? Então o pastor não precisa ajudar o diabo a plantar joio na igreja. Nem precisa ajudar os anjos, que é ceifar o joio. Se o joio que sair, deixa ele sair. Vai com Deus. Então, eu estou falando umas coisas que às vezes isso machuca, porque a igreja está cheia de costumes que não são bíblicos, mas são costumes humanistas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu nunca li isso na Bíblia. Já leu esse versículo?
Você é um ser tão importante para Deus? Eu nunca vi isso na minha Bíblia. Já vi cantando isso, mas na Bíblia eu nunca vi essa base para essa declaração. A Bíblia não fala que nós somos tão importantes para Deus, não. Não tem isso na Bíblia, não. Então vejam, meus irmãos, se Deus trouxe, acolhamos. Acolhamos. Nós devemos acolher quem Deus trouxer. Mas isso quer dizer sermos coniventes com o pecado? Aí Jesus vai nos ensinar. Não é sermos coniventes com o pecado. É tratarmos o pecado da maneira de Deus. E aí ele vai começar a trabalhar um dos assuntos mais difíceis para tratarmos na igreja. Disciplina eclesiástica. Que é uma das marcas de uma igreja verdadeira e saudável. A disciplina eclesiástica. Se este irmão chega na igreja, qualquer um deles, e ele peca e vive no pecado, como ele deve ser tratado? Com confrontação. Com confrontação. Caso ele ouça a confrontação e se arrependa, resolvido. Caso ele permaneça no pecado, ele deve ser levado ao tribunal eclesiástico, por meio de testemunhas da confrontação. E se ele não se arrepender, ele deve ser desligado da igreja. Estes são os passos. Nos versículos 18 a 20, são os resultados da disciplina. Olha outros versículos mal interpretados. Aqui nós temos o versículo para oração com pouca gente, né? Ou para reunião com pouca gente. Não é? Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu creio que os irmãos já sabem o sentido correto desse versículo. Do que Jesus está falando aqui, 2 ou 3? São as testemunhas do tribunal eclesiástico. Aqui é o mesmo sentido de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala: reunido convosco em espírito, digo que o que praticou tal ofensa deve ser entregue a Satanás, deve ser disciplinado, deve ser excluído da igreja, deve ser considerado gentil e publicano. Como Jesus diz: eis que estou convosco, que eu estou presente, que estou no meio de vocês, ele está falando: eu assino embaixo quando alguém for desligado, seguindo os critérios bíblicos que eu ordenei. Eu ratifico a disciplina. O Senhor abençoa a igreja que segue suas ordens. Eu sou o Senhor da igreja, eu estou convosco. Porque, meus irmãos, nós temos a impressão que o Senhor só está conosco quando a gente recebe membros, mas que Ele não está conosco quando a gente desliga. Mas o poder das chaves, do qual Jesus já havia falado no capítulo 16, das chaves do reino que foram entregues aos apóstolos, é um poder de ligar pela pregação e de desligar pela disciplina. E a quem foi dado o poder das chaves na igreja? Ao conselho da igreja. Os presbíteros têm o poder das chaves. Meus irmãos, eu sou muito chato, às vezes me perdoem, não precisa me convidar mais não, mas eu vou falar um negócio aqui. Um irmão está em pecado, aí fica aquele negócio: ninguém denúncia, deixa quieto, deixa a capa de acanhe, ninguém denunciou. Quem tem a obrigação de fazer a denúncia? O presbítero regente, está no manual presbiteriano. Quem leva a conhecimento do conselho as faltas cometidas pelos irmãos? Qual que é uma das prerrogativas do presbítero? Ser o chato da igreja. Pai não é o chato da casa? Presbítero não é o pai da igreja? É o chato, o que corrige. Quem corrige o filho não é o pai? Por isso que presbítero tem que ser bom pai. Se for um pai que fica mimando os filhos, vai fazer a mesma coisa na igreja. Se for um pai omisso, pergunta para sua mãe, aí o crente bagunçou, pergunta para o pastor. Não tem Maria para perguntar, né? Pergunta para a mãe, pergunta para Maria. Não, então pergunta para o pastor. O presbítero tem isso sobre os seus ombros, por isso que é difícil ser presbítero, né? Que sabe do assunto. Irmãos, temos que começar um tribunal. Qual dos senhores vai apresentar a denúncia? Ou vai deixar a capa de Acã enterrada aí? Para todo mundo sofrer junto. Paulo falou isso com os crentes lá de Corinto. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, a vossa soberba. Por que eles estavam sendo soberbos? Porque eles achavam que o modo deles de resolver as coisas, pondo panos quentes, levando na maciota e na amizade, era melhor do que o modo de Deus. Isso é soberba. É achar que eu sou mais sábio do que Deus. Não é boa a vossa jactância. Vocês sabem que tem um pecado, por que vocês não tomam providência? O membro, ninguém da igreja denunciou, mas não tem presbítero na igreja? O presbítero tem que denunciar, ele já sabe também. É tão fácil denunciar um irmão que está em pecado. Chama ele no conselho, pergunta: irmão, você está fazendo isso? Estou. Então tá bom, escreve a denúncia e pronto, começou o tribunal. Simples, resolve.
Não precisa de estudo não, minha irmã. Basta, Jesus está ensinando o método, basta confrontação. Basta confrontação. Chama a pessoa no conselho, convida. Ó, dá um convite, um cafezinho no conselho. Eu faço assim. Irmão, é verdade que você está fazendo isso? Pastor, aperta a pessoa. Pronto, não precisa saber mais nada, não. Muito obrigado pela sua presença. Ora, irmãos, quem vai denunciar? Eu faço assim. Ele falou. Aí tem que esperar que Deus vai trazer a luz. A Bíblia diz que Deus traz a luz. Mas, irmãos, a igreja não é polícia investigativa. Quem está vivendo em pecado oculto, Deus vai tratar. Mas nós estamos falando de pecados notórios, pecados que trazem incômodo à igreja, que trazem escândalo à igreja, que devem ser tratados visando, de fato, o arrependimento do irmão, mas também a glória de Deus. Então, se é algo público, algo que tem testemunhas, algo que é notório, como no caso de 1 Coríntios 5, uma pessoa que toda a cidade de Corinto sabia do escândalo, do envolvimento daquele homem com a esposa de seu pai, isso tem que ser tratado. Um irmão cometeu um desvio de dinheiro no seu emprego, chegou até ser demitido por justa causa. Precisa de mais prova? Foi demitido, está sendo processado. Pronto, tem que ser tratado. Agora, a apenação vai depender da reação da pessoa. Se ela reage com demonstrações de arrependimento, uma pena mais branda. Às vezes só uma advertência no conselho. São pais, pai tem que saber corrigir filho. Pai não quer matar o filho, pai quer emendar o filho, quer levá-lo para o bom caminho. Não é uma pena, não demonstrou rebelião, demonstrou rebeldia, então uma pena mais severa. Vamos afastá-lo da comunhão por um período para depois analisar de novo, ver se o Senhor produz nele arrependimento. Vamos colocar a igreja para orar por esse irmão. Ele demonstra agora arrependimento, como aquele homem de Corinto demonstrou. O que Paulo escreve na segunda carta? Recebam este homem, para nós envergonharmos Satanás na vida dele, porque nós conhecemos os desígnios de Satanás. Acolham de braços abertos, acolhemos. Não fica mais rebelde ainda, aí se entrega à devassidão, aí fica sabendo das histórias. Pronto, acabou, virou um mundano. Então temos que agora convocá-lo, se ele não vier, à revelia, excluí-lo. Não é difícil de fazer, mas é chato de fazer, ruim de fazer. Por isso Jesus disse: quando vocês fizerem isso, eu estou com vocês. Eu estou junto com vocês, porque isso é bom para a igreja. Isso trará bênção para a igreja. Isso purificará o meu povo. Isso tratará os relacionamentos do meu povo. E isso constrangerá o pecado na comunidade. Porque os irmãos devem se lembrar que Barnabé doou um terreno, doou suas propriedades para a igreja. Em seguida, Ananias e Safira, querendo projeção, simularam uma doação. O Senhor os disciplinou de maneira definitiva, ceifando a vida deles. E aí nós vamos ler na continuidade que muitos que estavam entrando na igreja não quiseram entrar mais, porque temeram. Naquela igreja eu não vou não. Lá, se a gente comete um simples adultério, eles tiram a gente de lá. Se eu começo a praticar pecados, eles pegam no pé da gente. Naquela igreja eu não vou não, vou naquela outra ali que é melhor. Que bom! Porque nós queremos que a igreja cresça em número e santidade, não que a igreja seja povoada por pessoas que não têm compromisso com Deus, que a corrompam. Então vai provocar temor. E internamente, também temor. Porque é triste a gente ver a disciplina. Já viram quando um pai tem mais de um filho e ele corrige um, como que os outros ficam? Vou ficar quieto, não sobra para mim. É assim. É da mesma forma que Deus trata a igreja, irmãos. É assim. Você acha que o pastor, o presbítero, quando tem que tratar com a disciplina, não fica morrendo de medo também? Não, eu fico. Meu Deus, se aconteceu com o irmão, pode acontecer comigo. Quando eu ouço casos de irmãos meus, companheiros de ministério, que caíram em pecados graves, eu não me sinto melhor do que eles, não. Eu me sinto cheio de temor. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida? Aquele irmão era tão firme, era um homem de Deus, olha o que aconteceu com a vida dele. Tem misericórdia de mim? Então isso produz dependência do Senhor, isso produz temor. Então, meus irmãos, é algo necessário. Já caminhando aqui para o encerramento, após falar destas questões da disciplina, Jesus, segundo uma interpolação de Pedro, ele conta uma parábola para resumir tudo isso que deve ser aplicado na igreja, a fim de que a igreja tenha relacionamentos saudáveis. Porque, meus irmãos, nossa forma de tratar relacionamentos, ainda mais na nossa cultura brasileira, em que nós somos cordiais e simpáticos, o brasileiro é
conhecido no mundo inteiro por ser um povo cordial e simpático, não é isso? Então nós não queremos tratar de problemas de relacionamento. Nós temos essa dificuldade. Nossa cultura parece a família de Isaac, né? Que ninguém resolvia os problemas. A mãe gostava de um, o pai gostava do outro, e ficava por isso mesmo. Ninguém sentava e conversava, isso aqui está errado, Isaac, você está errado. Deus já falou que a bênção é para Isaac, é para Jacó, não é para Esaú. Por que você está preferindo Esaú? Você está colocando sua barriga à frente de Deus, só porque ele cozinha melhor? Só porque ele é mais fortão? Não, Deus já falou comigo. Mas não conversavam, era tudo armação por trás e tudo. Olha o que aconteceu com a família, fragmentou. Então o Senhor está nos ensinando isto. Temos que ser quebrantados, humildes, temos que tratar o problema do pecado em nós, temos que reconhecer que todos aqueles que Deus traz para a sua igreja devem ser recebidos como ovelhas do Senhor, sem acepção de pessoas, mas temos que lidar com o pecado uns dos outros, pelos passos que Jesus deu. Porque a nossa tendência é, um irmão me ofendeu, quem que eu procuro? Outro irmão para falar dele, então eu vou semeando o pecado na igreja. O irmão me ofendeu, ou eu, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Ou eu cubro aquela ofensa, que se não for grave eu posso cobri-la com amor, mas se for algo que tem que ser tratado, eu tenho que procurá-lo. Meu irmão, vamos conversar. Se ele não quer resolver, isso tem que ser apresentado à igreja, pelos meios corretos, até o problema ser sanado. Porque se nós formos deixando o pecado impregnar na igreja, incrustar na igreja, igual um fogão, que você nunca passou um pano nele, aí, esse fogão é preto? Não, ele ficou preto. Foi ficando. Tem 15 anos que vai caindo as coisas aí, e vai ficando essa crosta preta aí. A igreja vira isso, né? Fica uma crosta de pecado em nossos relacionamentos. E aí o modo pecaminoso de lidar com as coisas se torna a regra, e não um modo santo de se lidar com as coisas. E Jesus então termina, mas nós devemos ter um coração pronto a perdoar. E aí ele conta essa parábola, que é tão importante nas Escrituras, em que um homem que tinha uma dívida impagável e foi perdoado, não perdoou aquele que tinha uma dívida pequena em relação à dívida dele. Então Jesus ensina este princípio. Nós devemos ser um povo humilde, quebrantado e perdoador. Por maior ofensa que alguém tenha cometido, nós devemos estar sempre dispostos a perdoar. Devemos também estar sempre prontos a buscar o perdão. Devemos ser um povo da reconciliação, porque o Evangelho é reconciliação, de Deus com o homem através de Cristo. Irmãos queridos, eu termino aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas antes apenas uma conclusão. Este sermão é um sermão difícil, né? Não por causa do entendimento apenas, porque há vários versículos que têm alguma dificuldade interpretativa, mas principalmente porque é difícil tratarmos de relacionamentos. É difícil tratarmos de relacionamentos, mas nós precisamos fazer isso, começando em nossos lares. É interessante que no próximo capítulo, quando Jesus começa a ilustrar estes princípios, qual é o tema que é tratado no próximo capítulo, no capítulo 19? O tema que abre o capítulo 19. Divórcio. Porque onde os problemas de pecado, de falta de humildade, de falta de perdão, de coração duro, que não trata os problemas e os pecados da forma correta, vão explodir? Nos casamentos, no relacionamento. Mas onde nós devemos aprender primeiro a aplicar estes princípios? Na família. E da família isso vai se refletir para a igreja. Para a igreja. Como que se trata pecado na família? Mateus 18. Como que se lida com as questões de pecado na família, de problemas que demandam reconciliação? Mateus 18. Porque o coração quebrantado, o coração como criança, não é como o coração duro que enseja os divórcios lá no capítulo 19 e que vão trazer os problemas que vão principalmente minar a saúde da igreja. Se nós formos ver que a maioria dos problemas que a igreja enfrenta internamente são problemas que começam nas famílias. De lares desfeitos, de casamentos machucados, de filhos que não foram bem orientados, que não aprenderam os princípios do Evangelho em casa, e isto refletindo-se na igreja. Então, é um sermão, digamos, um pouco difícil de tratar, né? E um pastor visitante que faz isso deve ser meio doido, né? Mas
eu creio que é muito importante, porque nós estamos muito focados nesse tempo tão difícil que temos vivido, em que o mundanismo tem crescido e tem sido agressivo contra a igreja. Nós estamos muito distraídos e focados com o que está acontecendo lá fora, e eu temo por estarmos esquecendo que nós temos que cuidar daqui de dentro, porque se nós fortalecermos nossas raízes, a tempestade vai vir. Se nós fizermos nosso alicerce profundo na rocha, estes mares revoltos vão passar, estes temporais vão vir, mas nós vamos ficar firmes e a igreja vai permanecer. Mas do jeito que as coisas estão lá fora e do jeito que os nossos alicerces estão aqui dentro, se essa tempestade chegar, nós vamos sofrer muito. Nós precisamos construir alicerces mais fundos, cavar a areia até chegar na rocha, para que os nossos alicerces estejam sustentados na família e na igreja, a fim de que tudo isso que está acontecendo não nos contamine. Daniel, meus irmãos, estava no meio da Babilônia. Ele se contaminou? Porque tinha alicerces bíblicos profundos. Então, nós não devemos temer lá fora. Nós devemos vigiar. E se alguma coisa em nós nos faz tropeçar, nós devemos arrancar. E o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Então, cuidemos da igreja, cuidemos dos nossos relacionamentos. A igreja está muito distraída com o pecado lá fora, e eu temo que isso possa se tornar uma tentação para não tratarmos o pecado aqui dentro. Que Deus nos ajude, então, a termos esta vigilância, esta cautela santa, para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos e para o crescimento em glória da igreja. Quando o mundo fica muito ruim, geralmente é bom para a igreja, que a igreja se torna mais forte, efusiva e corajosa no seu testemunho. Então não fica preocupado com o mundo, não, deixa o diabo fazer as farras dele lá, porque até o diabo, como dizia Lutero, é o diabo de Deus. Deus o traz sob uma corrente, e na hora que ele quiser, ele vai puxar a corrente. Então nos preocupemos com a igreja, que é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Que Deus abençoe os irmãos.